A tensão global atinge níveis críticos enquanto o mundo assiste a um jogo de xadrez geopolítico onde cada movimento pode definir o futuro da Europa. A Rússia fecha seu espaço aéreo em 7 regiões estratégicas, forçando pousos emergenciais e paralisando voos comerciais, não por acaso, mas como resposta a uma ofensiva ucraniana que desafia as fronteiras da guerra. Drones de Kiev atingem alvos sensíveis, desde o coração da indústria petrolífera russa até residências militares, provando que, mesmo sob pressão, a Ucrânia não recua. Mas até quando? O presidente Zelensky faz um alerta dramático: sem o apoio decisivo dos Estados Unidos, as chances de sobrevivência da Ucrânia são mínimas. Não se trata de pessimismo, mas de uma realidade crua. Enquanto Moscou se prepara para uma pausa tática, treinando tropas, aliviando sanções e planejando um novo ataque em alguns anos, Kiev depende de Washington para não ser engolida pela máquina de guerra do Kremlin. Sem eles, nosso futuro é incerto, admite Zelensky em tom sombrio, revelando uma verdade inconveniente: a Ucrânia, por mais resiliente que seja, não pode vencer sozinha. E os Estados Unidos? Prometem ajuda, mas com condições claras. Não é caridade, é um investimento estratégico. Em troca de armas e financiamento, Washington quer acesso aos valiosos recursos ucranianos, terras raras, energia, empresas estatais. Se formos parte da reconstrução da Ucrânia, todos saem ganhando, declara o ministro das Finanças americano, deixando claro que a solidariedade tem preço. A Europa, por sua vez, acorda para um fato perturbador: sua segurança não pode mais depender apenas da OTAN. Macron, com uma franqueza incomum, exige autonomia: chegou a hora de uma Europa forte, soberana e capaz de se defender. Palavras que soam como um ultimato ao passado de dependência. Enquanto isso, a China observa de longe, defendendo um papel ativo da Europa nas negociações, um recado velado: o Ocidente não pode ditar sozinho os termos do paz. E o Irã? Oferece seu território para um encontro histórico entre Trump e Putin, um gesto que pode ser uma armadilha ou uma saída. Afinal, o que o Kremlin realmente quer? Um acordo que legitime suas conquistas ou apenas tempo para se rearmar? Mas há um detalhe que poucos ousam discutir abertamente: a Europa prepara, em segredo, o envio de tropas para a Ucrânia. Não são observadores ou a missões humanitárias, mas uma força militar real, caso a Rússia não recue. França e Reino Unido lideram o plano, mas ninguém quer revelar os detalhes, medo de dar vantagem a Putin ou de assustar uma população já exausta? A pergunta que fica é: até onde o Ocidente está disposto a ir? Zelensky sabe que sua nação está à beira do abismo. Trump, se eleito, pode redefinir todo o jogo com um aperto de mão em Moscou. E a Europa? Conseguirá, finalmente, agir além das palavras? O tempo urge. Cada dia sem decisão é um dia a mais para o Kremlin consolidar seu domínio. A história não espera. E você, está pronto para as consequências do que vem por aí? E agora, a cereja do bolo: enquanto a Ucrânia sangra, os Estados Unidos negam a Kiev a tecnologia que poderia salvar vidas de seus próprios pilotos. Sim, você leu certo. O Wall Street Journal revelou o que muitos suspeitavam: o F-16 ucraniano abatido em 26 de agosto, com um piloto de elite a bordo, foi derrubado por fogo amigo. Não por um erro qualquer, mas por uma falha estratégica calculada. Os Estados Unidos se recusaram a fornecer o sistema Link-16, a espinha dorsal que distingue aliados de inimigos em tempo real, transformando o céu ucraniano em um campo minado para seus próprios defensores. Parece absurdo? Enquanto os Patriots ucranianos, entregues sem a tecnologia crítica, disparavam às cegas, os pilotos dos F-16 voavam como alvos móveis, sem a proteção que Washington deliberadamente reteve. Por quê? Medo de que a Rússia ficasse chateada? Ou será que, mais uma vez, o verdadeiro objetivo é manter a Ucrânia dependente, mas nunca vitoriosa? Afinal, se Kiev tivesse plenas capacidades, quem garantiria que o conflito não acabaria de mais rápido e, com ele, o pretexto para bilhões em ajuda que nunca chegam ao fronte? E não para por aí. Enquanto a Ucrânia enterra seus heróis, a Rússia testa os limites do Ocidente em outros frontes. Um terremoto de 6,4 pontos abala a Sibéria, mas o que realmente treme são as estruturas de poder. O Kremlin usa até desastres naturais para distrair e dividir. Na Grécia, 20.000 tremores em Santorini em poucas semanas, coincidência ou sinal de que a Terra também está cansada dessa guerra sem fim?
e os Estados Unidos, em vez de resolverem seus próprios conflitos, exportam um caos. Agora, deportam migrantes asiáticos para a América Latina, como se pessoas fossem mercadorias a serem realocadas em um tabuleiro geopolítico. Trump cumpre promessas. Ou apenas acelera o colapso de um sistema que já não sabe esconder sua hipocrisia? Mas o verdadeiro pesadelo está no leste. Lukashenko, o fantoche de Moscou, abre as portas da Bielorrússia para 15 divisões russas entre 100 mil e 150 mil soldados. Zelensky avisa, eles podem atacar a Ucrânia ou virar à esquerda, rumo à Polônia ou aos países bálticos. Não é ameaça, é matemática militar. A OTAN treme, a Europa gagueja, e enquanto isso, o Kremlin avança. A pergunta que ninguém ousa responder, quando a próxima invasão começar, quem estará do lado certo? E mais, quando os tanques russos cruzarem a fronteira da Polônia, os Estados Unidos vão novamente negar a tecnologia que poderia salvar vidas, desta vez, das suas próprias tropas. A história não se repete, mas zomba daqueles que se recusam a aprendê-la. Deixe seu comentário. Você acha que o Ocidente está preparado para pagar o preço de sua indecisão? Ou, quando a poeira baixar, só restará o lamento por mais uma guerra que poderia ter sido evitada? Não esqueça, enquanto você lê isso, alguém, em algum lugar, está tomando uma decisão que mudará o curso da sua vida. E desta vez, você pode não gostar do resultado. Música dramática.